Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e hoje eu venho aqui com mais um iceberg daquele jeitinho que vocês gostam, não é mesmo? Bem brasileiro, bem nostálgico. Eu vim aqui com o iceberg da tecnologia brasileira, o iceberg do mundo high-tech brasileiro. Mas antes de iniciarmos, deixa eu dar aqui umas explicações, né? Esse iceberg é focado em alguns tópicos relacionados à tecnologia brasileira, ou a ícones da tecnologia brasileira que marcaram uma geração ou que são extremamente obscuros e esquecidos pelo tempo. Existem casos nesse iceberg em que a invenção não é brasileira, como por exemplo o videogame. Não foi algo criado por um brasileiro, mas receberam versões brasileiras. E também aqui eu não falarei de todos os casos 100%, até porque se fosse 100% tudo, eu precisaria aí de mais ou menos um mês. Então pode ser que depois nós tenhamos um segundo iceberg da tecnologia brasileira, se for necessário, se vocês quiserem bastante. Agora bora pro vídeo. O Computador do Milhão foi um produto licenciado do Show do Milhão, programa esse exibido no SBT, produzido em uma parceria com a emissora e a Microsoft. Foi lançado em 2001, tendo como o público-alvo as classes média e baixa. Foi um investimento de 88 milhões de reais e mirava bastante na inclusão digital. Segundo informações, na época ele era 45% mais barato do que os outros modelos de computador e foi fabricado pelas empresas Metron, Procomp e sempre Toshiba. Você podia na época comprar à vista por R$ 1.928 ou você poderia parcelar em até 36 vezes, além de poder financiar pelo Banco Pan-Americano, o que já era de se esperar, não é mesmo? E eles tinham como meta, a princípio, vender 500 mil computadores. Só que quando aconteceu o lançamento, houve praticamente 800 mil ligações e só 15% do público foi atendido, porque call center não deu conta de tantas ligações naquele momento. O Computador do Milhão teve duas fases e na segunda a Metron era responsável exclusiva pela produção. Mas em 2003 aconteceram alguns probleminhas com a empresa relacionados a problemas financeiros e ela também estava sendo investigada por ser suspeita de cometer contrabando. E eu tenho certeza que esses comerciais aqui marcaram uma geração. Geração essa que passava a tarde assistindo as séries e novelas do SBT. O Computador do Milhão geração 3 é irado. Ele vem com super processador Intel, CD-ROM para você jogar, ouvir suas músicas e ver seus shows prediletos, caixas de som e microfone. Olha só um dos modelos dessa geração. A TechPix foi uma linha de produtos tecnológicos da empresa brasileira Tecnomania. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu o bordão de que essa câmera era a câmera mais vendida do Brasil. A sua TechPix IDV12, a filmadora mais vendida do Brasil. Ela filma, fotografa, faz tudo o que você precisa. Mas você tem que ligar agora, tá? É zero de entrada, que você só tem 5 minutos para ligar, hein? Deixa eu filmar você, porque depois volta o preço normal. E nos comerciais, eles falavam bastante das suas multifunções, até porque ela não era só câmera, era webcam, era MP3, era MP4, era isso e aquilo. Elas começaram a ser vendidas lá no início dos anos 2000, mas pararam em 2013 por conta da popularidade dos smartphones. E eu acho também que começaram a questionar se era de fato mesmo a câmera mais vendida do Brasil, até porque eu nunca vi ninguém com uma TechPix na mão. E vocês? Não só isso, né? A TechPix ficou eternizada graças ao Juarez da TechPix, que aparecia toda hora na Rede TV. Igual a um iPod com vídeo e já vem com controle remoto e fones de ouvido. Olha, gente, eu tô cheia de novidades. Sabe o que a TechPix faz e que você ainda não sabe? Ela é gravador de voz, webcam e tem até controle remoto. Interrompemos as duas lindíssimas estrelas deste comercial para dar uma notícia bombástica. Eu acho que em outras emissoras também, mas eu lembro bastante dele na Rede TV. E não, nunca foi comprovado se a TechPix foi mesmo a câmera mais vendida do Brasil. Mas não só de câmera que vivia o Juarez, porque eles também, depois de um tempo, começaram a vender um tablet. Ele era um tablet que vinha com um sistema Android,
era o ITV-WF7X 4.0, lançado em 2013. Mas digamos que os produtos receberam muitas críticas negativas devido à sua qualidade, que só os produtos da Tecnomania tinham. E não só isso, o preço também era bem salgado. Se a gente parasse para pensar, com o preço que você gastaria comprando uma TechPix, você poderia comprar um celular, um smartphone, com uma câmera com uma qualidade melhor e com mais funções e com mais qualidade. A TechPix era fabricada na China, mas segundo o Juarez, o conceito é da Tecnomania. E vocês lembram que nas propagandas às vezes falavam que você receberia um presente surpresa? Então, foi revelado no programa de noite que o presente às vezes era um case para guardar sua TechPix, um carregador de pilhas ou até mesmo o frete grátis. Acabei de matar a curiosidade de vocês, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2012 uma TechPix era vendida por R$ 3.516. Um celular da Samsung na época era vendido por volta de R$ 1.400. Não só isso, o tablet da TechPix tinha o dobro do preço de um iPad 4. Então já tá explicado, né, o motivo da falência. Eu não sei se muitas pessoas sabem ou não, mas o chuveiro elétrico é outra invenção brasileira. Lá por volta de 1927 foi criado o primeiro modelo por Francisco Canhos Navarro, isso em sua oficina em Jaú, no interior de São Paulo, porque sem o chuveiro elétrico existiam duas formas para você tomar um banho quente, ou você usava lenha ou você usava gás. Então foi daí que ele teve a ideia de criar um chuveiro elétrico. Ele depois também evoluiu a sua invenção desenvolvendo um chuveiro com chave seletora para diferentes temperaturas. Mas o que acontece aqui? Ele se esqueceu de uma coisa muito importante. Quando você cria algo inovador, você tem que correr atrás de uma patente. Mas em uma entrevista em 1988, ele nos explicou melhor essa história. Na verdade, ele tinha um agente que o ajudaria e que o ajudaria com esse lance da patente, de registrar tudo bonitinho. Porém, essa pessoa trabalhava para a concorrente, né? Então, propositalmente, ele não fez os procedimentos corretos para pedir o registro da invenção, porque na década de 50, a Lorenzetti conseguiu a patente. A Positivo Tecnologia, conhecida antes como Positivo Informática, é uma empresa brasileira de tecnologia sediada em Curitiba, no Paraná, que fabrica e comercializa computadores, celulares e vários outros eletrônicos, e até mesmo soluções de infraestrutura de TI. E se você não sabia, vai ficar sabendo agora, porque eles também oferecem serviços de locação de equipamentos de informática e mobilidade. E não existem apenas unidades no Brasil, mas também na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan. E eu acho que todos sabem que o seu computador se tornou um meme na internet. Alguém aqui já usou um computador da Positivo ou um notebook da Positivo para nos relatar como é que foi a experiência? É só comentar aqui embaixo. Micropositivo com gravador de CD só R$ 99,90 mensais. Entendeu bem? Micropositivo Pentium 4 por R$ 109,90 mensais. Ou Micropositivo com PC TV, dá pra ver TV nele por R$ 129,90 mensais. É Brasil de novo. Quando o brasileiro faz algo que presta, ele merece ser lembrado sim. E aqui falarei do Santos Dumont. O seu projeto mais reconhecido é o 14 bis, que lá em 1906 foi testado em Paris. Há quem diga que é ele sim o inventor do avião. Outras pessoas falam que não. Isso porque na época já existiam outros veículos planadores. Porém, o 14 bis, ele tinha a capacidade de decolar e aterrissar sem a necessidade de equipamentos externos, só usando o motorzinho dele. Eu acho que o 14 bis foi de extrema importância e que a partir dele que surgiram novos protótipos que conseguiram produzir aviões com mais qualidade, de portes diferentes, e eu tenho muito orgulho que isso foi graças a um brasileiro. A Zona Franca de Manaus, ou Polo Industrial de Manaus, é um parque industrial brasileiro que fica no estado do Amazonas, e ele foi criado no dia 6 de junho de 57, quando teve o Decreto-Lei número 3.173, que criou uma zona franca para armazenamento ou depósito de mercadorias em águas tributárias do rio Amazonas. 10 anos depois foi revogado e substituindo a lei anterior, e assim teve o surgimento da Zona Franca de Manaus, já com a
ideia de ser um centro industrial, comercial e agropecuário. Hoje ela abriga cerca de 600 indústrias concentradas nos setores de televisão, informática e motocicletas. Desde 1968, a Candide atua no segmento de brinquedos. Pois é, para nós que achávamos que era algo mais novinho, não é tão novo assim, né? E conforme as décadas foram passando, a Candide começou a criar brinquedos, digamos que mais tecnológicos, além de distribuir outras linhas de brinquedo. E a Candide ganhou bastante notoriedade pelos seus brinquedos tecnológicos. Sabe o laptop da Xuxa? Então, a Candide lançou ao longo dos anos inúmeros laptops de brinquedo dos mais variados personagens diferentes. Temos de personagens internacionais como Ben 10, o Batman, Barbie, mas também de personagens nacionais como a Turma do Cocoricó, Patati e Patatá ou Turma da Mônica, além de outros brinquedos bem high-tech, bem tecnológicos, como o minigame tablet da Xuxa. E quem viveu bem os anos 2000 sabe como era um sonho de criança, um sonho de consumo, ter um laptop de brinquedo em casa. A Tectoy é uma empresa de equipamentos eletrônicos conhecida por seu trabalho no desenvolvimento e comercialização de consoles e jogos. Ela foi fundada em setembro de 87 por Daniel Daskal e o seu objetivo era a fabricação de brinquedos de alta tecnologia. E de fato, a Tectoy lançou alguns brinquedos assim como o Pense Bem, que para nós hoje pode não parecer muita coisa, mas na época era um brinquedo que chamou bastante a atenção das crianças. A Tectoy também é conhecida pela sua parceria com a Sega, ajudando assim com a popularidade de vários consoles no Brasil, como o Master System e o Mega Drive. Isso porque foi ela que trouxe esses consoles oficialmente para o Brasil. E não só esses, também tivemos o Game Gear, Sega Saturn, Dreamcast, entre outros. A Tectoy também é conhecida por alterar alguns jogos, deixando eles com uma cara assim mais brasileira, como Mônica no Castelo do Dragão, ou Chapolin vs Drácula. Tinha o jogo da TV Colosso e também tinha o jogo do Castelo Rá-Tim-Bum, ou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu tava quase me esquecendo aqui do jogo do Pica-Pau, né? Se vocês se lembrarem de mais algum joguinho nacional, comentem aqui, ok? Queriam até numa época lançar um jogo do Xaropinho, mas a ideia não foi pra frente. Tinham também os minigames da Tectoy e também consoles e minigames que eram um compilado de jogos na memória. Eu inclusive tenho um aqui comigo. Então tinham os do Master System, tinham do Mega Drive, inclusive do Atari, conhecido como Atari Flashback. Teve até mesmo o Mega Drive do Milhão, vocês lembram disso? Era um Mega Drive que vinha com o jogo do Show do Milhão na memória, e tinha o Silvio Santos na capa. E calma, que tem mais coisa que eu quero falar a respeito da Tectoy, mas será abordado ainda em um outro tópico, ok? Vamos falar agora da Dynacon e mais consoles piratas brasileiros. E lembrando, galera, aqui é só um resumo, pois eu já tenho um vídeo dedicado apenas a esse tema. É um iceberg, na verdade, onde eu listo todos ou quase todos os consoles brasileiros de videogames, sendo eles piratas ou não. É um iceberg bem interessante, ele estará aqui na descrição caso você queira assistir depois. Não dá pra eu falar aqui nesse vídeo, né? Por isso mesmo já tem um vídeo separado só sobre esse tema, mas aqui eu falarei de uma forma resumida. A Dynacon foi uma empresa brasileira de videogames, microcomputadores e eletrônicos de consumo na área de telefonia, iluminação e produtos de consumo, como câmeras digitais, MP3, MP4, MP5, MP6, e tinha, claro, a Dynavision. E essa série começou a ser criada lá por volta de 1983. Aliás, eles foram a primeira empresa a lançar um clone de Atari 2600. E depois, em 1989, tivemos um clone de Nintendinho. E esse aqui é o clássico do clássico, né? Esses clones se tornaram bem populares no país e foram cerca de 30 tipos diferentes de consoles que praticamente tinham os mesmos joguinhos de Super Nintendo. Só mudava a carcaça praticamente. Então, preste atenção, compre um Dynavision Radical da Dynacon. Entendeu? É o único, gente, é o único que vem completo, com 2 joysticks e também vem uma pistola.
E tinham os cartuchos, ou vinham com 36 jogos, 64, 94, 101 ou 106. Teve uma vez, aliás, que a Dynacon tentou produzir aí um clone de Mega Drive, que se chamava Megavision. Só que deu ruim dessa vez. Eu acho engraçado que com a Nintendo não aconteceu nada, mas quando foi aqui com a Sega, a casa caiu. Deu processinho pra Dynacon, porque na época a Tectoy já era representante oficial em solo brasileiro. Então tiveram que tirar o Megavision dos mercados, mas a história não para por aqui, porque eles também lançaram o PC Game do Bom Dia e Companhia. Eu não sei se vocês se lembram, mas tinha uma época no Bom Dia e Companhia que eles davam o PlayStation. Tá, eu acho que isso aqui todo mundo se lembra, mas tinha uma época onde eles davam como brinde esse PC Game. Eu só me esqueci de uma coisa, eu não sei se era o PlayStation e o PC Game juntos na roleta, ou se trocaram o PlayStation pelo PC Game. E como é que eu posso explicar essa história? A Dynacon anunciou lá por volta de 2008 a comercialização do PC Game, que era um videogame em formato de mini computador, só que destinado para criancinhas. Ele contava com 64 MB de memória, vinha com mouse, teclado, joysticks e, claro, o clássico cartucho com 106 jogos que aqui eles dizem que são lúdicos e educativos. Até onde eu me lembro, contava assim com alguns jogos educativos. Eu não sei se esses jogos também já vinham nos outros cartuchos, mas enfim, o lançamento foi feito no Bom Dia e Companhia através de uma parceria com o SBT e que seria utilizado pelo Yuji e a Priscila em alguns quadros e oferecidos como prêmio. Eu não tenho lembranças do Yuji e a Priscila jogando no PC Game, mas eu tenho lembranças de crianças ganhando o PC Game como prêmio. Imagina só a reação da criança, né, ao saber que ela poderia ganhar um PlayStation no lugar de um PC Game, mas tudo bem. E além de Dynavision, tivemos mais consoles piratas no país. Lembrando que aqui é só um resumo, mas tivemos um que era da Gradiente, que era o Phantom System, o Telejogo, o High Top Game, Handivision e existem muitos outros que, se vocês quiserem depois mais informações a respeito dele, assistam ao meu outro Iceberg. Uma invenção que praticamente foi esquecida, né? Vocês se lembram da Bina? Bina é um sistema de identificador de chamadas que foi criado por um brasileiro. Sim, foi criado pelo Nélio José Nicolai, que criou essa tecnologia lá por volta da década de 70, década de 80. Mas mais uma vez aqui tivemos problemas com patente, porque ele foi pedir o registro lá em 1992. E para quem não se lembra, ela era esse dispositivo aqui que fazia a conversão do sinal analógico em digital e revelava o número de quem estava ligando. Antes, quando os telefones eram assim ou assim, muitas pessoas usavam esse dispositivo para saber qual era o número. Depois os telefones ganharam aquela telinha onde aparecia o número e depois também se popularizaram os celulares, onde você conseguia ver o número de quem estava ligando. Praticamente hoje ninguém mais usa a Bina, nem é mais necessário, mas essa é a base por trás que está presente nos smartphones e nos telefones mais modernos. Infelizmente, né, o Nicolai morreu em 2017 e ele não conseguiu lucrar com a sua invenção, porque ele foi querer a patente em 92, só que aí se iniciou uma disputa judicial com as operadoras, e também havia um grego e um japonês que teriam criado um sistema semelhante que antes do Nicolai, mas mesmo assim, no final da década de 90, ele recebeu uma medalha da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Algo que começou a se popularizar bastante já na década passada foram os mascotes virtuais. E aqui eu falarei de mascotes virtuais brasileiros. Muitas empresas apostam em um mascote virtual, pois, segundo estudos, eles dão um ar de humanização. É como se a marca ganhasse um rosto e pudesse se interagir com os consumidores. Aqui só darei alguns exemplos, porque eu também já tenho um iceberg sobre os mascotes brasileiros. É uma série de vídeos, se não me engano, está em 3 partes ou 2 partes, e lá eu falo de inúmeros mascotes brasileiros e vários deles são mascotes virtuais. Aliás, tá aí um vídeo que talvez eu gostaria de fazer um remake algum dia, dar uma aprimorada nele, né? Então nós temos Magalu, tem o Pinguim da Ponto Frio, tem o CB, que é da Casas Bahia, tem a Nath Natura, e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham mesmo que isso traz um ar de humanização para a marca, que ajuda os consumidores, ou que era melhor como antes, na época em que eles eram apenas mascotes, sem ter uma interação direta com os consumidores?
A Multilaser, que é também conhecida como Multi, é uma empresa de capital aberto brasileira no segmento de eletroeletrônicos e informática. Ela fabrica, importa e comercializa vários produtos do setor de tecnologia, acessórios multimídia, brinquedos, entre outras áreas. A Multilaser foi fundada em 1987 pelo empresário polaco-brasileiro Israel Ostrowiecki, acho que é assim que fala o sobrenome dele, e de início ele começou as atividades como uma empresa de reciclagem de cartuchos e importação de copiadoras da Xerox. Em 2003, o seu filho assumiu a empresa e a Multilaser também ganhou notoriedade ao fabricar celulares, tablets, GPS, pendrives e vários outros acessórios de informática e jogos. E vocês já tiveram algum item da Multilaser? Lá no início dos anos 2000, Silvio Santos lançou um relógio, mas não era um relógio comum, e sim o relógio do baú, onde você conseguia escutar as horas com a voz do apresentador. São 10 horas e 20 minutos. O relógio, na verdade, era da marca Condor e tinha um alto-falante na parte superior. Essa versão foi lançada pelo SBT e, inicialmente, esse relógio era entregue como um presente a quem pagou em dia os carnês do baú da felicidade. E também teve relançamento dele nos últimos anos como prêmios do baú da felicidade Jequiti. E parece que agora teremos mais uma nova versão do relógio, como uma homenagem ao Silvio Santos, que já não está mais aqui entre nós, infelizmente, sendo comercializado pelo Jequiti e inspirado no modelo antigo. E aproveitando o gancho, já que estamos falando do Silvio Santos, quem aqui se lembra do minigame Show do Milhão? O Show do Milhão na época foi um grande sucesso, já comentei aqui a respeito do jogo, tinha também jogo de computador para celular e esse minigame aqui lançado pela Tectoy. A Digerati foi uma editora localizada em São Paulo, responsável pela publicação de revistas de variados segmentos no Brasil e na Espanha, sempre falando a respeito de tecnologia, informática e jogos. E sempre nessa revista vinha um CD, às vezes era um CD com algum software ou demo de jogo, mas o que marcou mesmo foram esses aqui. Quem viveu os anos 2000, quem teve a sua infância nos anos 2000, sabe muito bem o que é se deparar com essas revistas aqui com inúmeros jogos. Às vezes vinha escrito mais de 100 jogos, mais de 200 jogos. E nossa, né, a gente ficava maravilhado. A gente nem precisaria ir mais na Lan House para copiar o atalho do jogo para um disquete. Lembrando que na época não era ainda todo mundo que tinha internet, ou se tinha era discada, era lenta, demorava para carregar os jogos. Então esses CDs vieram para nos salvar do tédio e desse probleminha. Além da revista em si ter conteúdos interessantes, o CD também contava com inúmeras opções de jogos, e eles rodavam direto no CD, nem precisava instalar. Quer dizer, tinham alguns jogos que vinham que tinha que instalar, mas todos aqueles joguinhos flash não precisava. Eu já falei de tantos itens do milhão, né? Computador do milhão, jogo do show do milhão, o show do milhão. Mas vocês sabiam que também já existiu o celular do milhão? Olha, o Silvio Santos aproveitou bem essa hype. O clássico Nokia 3310 ou 3310, 3310, também teve uma edição especial do show do milhão. Era uma parceria com a Nokia e a TIM, sendo lançado em 2003. Com ele, você conseguia disputar o jogo do programa de TV. Você respondia as perguntas por SMS e com os pontos acumulados você concorria a vários prêmios, além de poder se classificar para participar do show do milhão. E aproveitando o gancho aqui, vamos falar de mais celulares que receberam uma customização nacional, porque o celular de fato, a marca, não é brasileira, né? Mas eles receberam customizações bem no estilo BR, anos 2000. Vamos começar pelo Oi Xuxa, que tinha esse design aqui e permitia o cliente enviar e receber torpedos dos amigos, pais e até mesmo da apresentadora, que na verdade já era gravado, né? Não é que ela ia de
fato conversar com você. Esse grande triunfo eu acho que só a Tidinha para conseguir, além de que o usuário poderia acessar jogos, piadas, dicionário, tradutor e tinha uma xuxinha virtual, que era como se fosse um Tamagotchi. Além de contar com vários adesivos, essa caixinha aqui icônica, se você já teve ele, comente aqui. Outro celular também bem obscuro, mas que recebeu uma customização brasileira foi do Rebelde Brasil. Pois é, gente. Alguém aqui se lembra disso? Tinha um que era da marca ZTE, que é uma marca chinesa, porém falam que essa não era a versão oficial, e tinha uma versão da LG com um modelo Dual Chip X350. Será que vendeu? Também tinha o celular Oi MTV. Eram celulares temáticos lançados lá na década de 2000, focado no público-alvo mais adolescente, jovenzinho, e ele era um Motorola T190, que também trazia conteúdos da emissora, além de bate-papo, jogos e outros servicinhos via SMS, como fofocas e piadas. Tinha também o clássico Claro Sandy Júnior. Quem aqui se lembra dos comerciais? Chegou o Claro Sandy Júnior. Tem tudo pra você ficar mais perto da gente, fazer parte da nossa galera. Jogos, notícias, fotos, hits, bate-papo e até o fã-clube. Esse celular, na verdade, era da marca Siemens e era o modelo A55. E com ele, você teria acesso ao fã-clube do Sandy Júnior, além de que ele vinha nas cores azul, branco e laranja. E agora eu quero lembrar vocês de algo muito obscuro. Vocês sabiam que já existia um celular dos ídolos? É, aquele programa de televisão? Sim, é disso mesmo que eu estou falando, mas é meio difícil encontrar informações a respeito disso na internet. Se eu encontrar mais alguma coisa eu coloco aqui, ou caso você se lembre dele e tenha mais alguma informação, comente aqui também. Isso vale para outros celulares que aqui no Brasil foram tematizados, com temas nacionais. Se vocês se lembram de mais algum que eu não mencionei aqui, é só comentar aqui embaixo, ok? Um belo dia, em 1996, um coreano chamado Seok Ha Hwang, que já residia no Brasil, teve uma brilhante ideia. Nos países asiáticos, o karaokê faz bastante sucesso. Então ele pensou, por que eu não pego essa ideia e coloco aqui no Brasil também? Brasileiro é um povo animado? Brasileiro é um povo festeiro? Eu acho que vai dar certo. E o cara foi visionário, não é? Porque aqui eu estou falando do videokê. Olá, vizinho! Oi, eu vim saber por que a tua casa tá sempre tão alegre. Na minha não tem esse clima. É que na tua casa não tem o videokê. Gente, o videokê era ícone nas festinhas de aniversário, festas e reuniões em família. E o videokê, na nossa época, ele tinha aquele formato diferente, né? Era microfone com fio, era um aparelho que parecia um VHS, ele era grandão e vinha também com aquelas listinhas com as músicas. Cada música tinha um código. Quem lembra dessa versão aqui? Essa versão aqui, pra mim, é muito nostálgica, gente. Deveriam criar um evento para os amantes de videokê, mas assim, pegar aquelas versões mais antigas dos anos 90, nos 2000, só com os top hits dessas épocas. Mas vocês sabiam que o videokê existe até hoje? E ele conta com versões mais novas, já não tem o fio no microfone, você já pode usar o seu celular para comandar o videokê, tudo mais tecnológico, mais simples, tem até entrada micro SD e você pode atualizar as músicas sem sair de casa. Definição HD, conexão HDMI, na nossa época era os cabuzinhos a ver na TV de tubo, né? Mas fazia a alegria da festa. A CCE, que não significa compra, conserta e estraga, era assim que falava na época. Eu lembro que tinha um lance que o pessoal falava da CCE. CCE significa Comércio de Componentes Eletrônicos. Foi uma empresa brasileira de fabricação de eletrônicos que pertencia ao grupo Digibras. Essa empresa foi fundada em 1964 por Isaac Sverner e ele queria comercializar componentes eletrônicos, importar esses componentes para poder comercializar no Brasil. E em 71 começaram também a fabricar equipamentos aqui no Brasil. O que aconteceu com essa CCE que a gente não vê mais nada a respeito dela? Em 2012, a Lenovo comprou a empresa, fazendo assim uma expansão no mercado brasileiro. Mas isso foi até 2015, tá? Porque a Lenovo depois
depois devolveu o controle acionário para os Sverner. Bom, o que eles explicam aqui, né, e eu acho que quem pegou essa época CCE sabe, é que geralmente eles eram mais baratos que produtos, por exemplo, da Gradiente, mas também, às vezes, dava um pouquinho mais de dor de cabeça. Além disso, ela comercializava e fabricava os famosos microsystems da Aiwa. Já na década de 80, ela começou a fabricar e vender videocassetes e televisores. Uma coisa também que a CCE fez, mas que eu acho que assim não foi uma ideia tão legal assim, era que ela começou a vender videocassete mais barato, porém eles não tinham a função de gravar, só de player. A CCE também na década de 80 lançou um clone do Atari 2600, que era o Super Game VG 2800, além de também lançar o Top Game e o Turbo Game, que eram os clones de Nintendinho, né? Ela também já esteve no mercado de microcomputadores. Ela vendia um equipamento no padrão Apple II e um microcomputador de baixo custo, que era o MC-1000. A CCE depois, lá no final da década de 90, também foi para a área de eletrodomésticos, algo que assim, eu acho que quase ninguém se lembra, mas tinha geladeira e tinha freezer da CCE. A CCE também já comercializou computadores de baixo custo, e tinha até computador com Linux na época. E também já lançou tablets. E lá em 2016, a empresa foi extinta. A Gradiente é uma empresa brasileira de eletroeletrônicos fundada em 1964 em São Paulo. A Gradiente começou a ficar bem famosa lá na década de 70 e na década de 80. E o System 125 Gradiente são conjuntos de som completos, descomplicados, prontos para você usar. Aliás, um brinquedo muito icônico foi o meu primeiro Gradiente, e o nicho deles era em reprodutores de áudio. Eles vendiam muitos amplificadores, toca-fitas, toca-discos. Eram aparelhos com projetos próprios da Gradiente, mas eles também usavam tecnologia de outros fabricantes de outros países. Avisar, pai, eu quero o DVD o que da Gradiente. Quê? É, DVD, karaokê, eu quero. Eu entendi que você quer o DVD o que é Gradiente, mas eu não sou seu pai. Que coisa de pão duro que não quer me dar esse DVD o que da Gradiente. Um fato interessante da Gradiente é que lá em 83 ela lançou o Atari 2600 de uma forma oficial, com a licença oficial da Atari. Além disso, a Gradiente já foi revendedora dos consoles da Nintendo no Brasil. Mas antes dela conseguir esse feito, ela tinha lançado o Phantom System, que nada mais era do que um clone do Nintendinho. Essa parte da história do Brasil é muito doida, hein? Foi uma parceria com a Estrela, chamada Playtronic, formada lá em 1993. A Estrela saiu em 96 e, por conta da alta do dólar, a Gradiente teve que sair do mercado em 2003, sendo o último o Nintendo GameCube. A Gradiente também já vendeu computadores que na época eram chamados de computadores pessoais e era considerado o melhor MSX nacional. Mas o problema é que a Gradiente desenvolveu meio que um padrão próprio de conexão de periféricos. Isso gerou uma incompatibilidade e a Gradiente teve que deixar de vender muitos computadores por conta disso. Na década de 90, ela saiu do ramo de computadores e só voltou lá por volta dos anos 2000 com o lançamento do Oz. No final dos anos 80, ela também entrou no ramo de videocassetes e eu me lembro muito bem disso, e também na área de televisores, com a compra da Telefunken do Brasil. CP90 mais avançado nem aqui nem no Japão. A Gradiente ainda tem o seu registro, porém, atualmente não existe mais nenhum produto com essa marca. O principal negócio da Gradiente é a locação de galpões industriais. A recuperação judicial da Gradiente começou em 2018, por conta dos problemas financeiros. Compraram a Philco, não deu certo, e nos últimos anos ela deixou de produzir eletrônicos, como era de costume. Segundo uma matéria da UOL, a marca Gradiente foi licenciada para uma importadora e fabricante de eletroportáteis e caixas de som, e o grupo Gradiente recebe os royalties sobre as vendas. A empresa, quando começou a recuperação judicial, devia 976 milhões de reais e conseguiu liquidar as dívidas por 138 milhões de reais à vista.
Quem aqui se lembra de fazer buscas em um site chamado Cadê? Estão ficando tudo velho, né? Olha só, a gente se lembra disso aqui. Cadê foi a primeira empresa brasileira no ramo de buscadores, fundada lá por volta dos anos 90, metade dos anos 90, por Gustavo Viberti e Fábio Oliveira. Ele buscava páginas da internet e também localizava imagens, vídeos, notícias, e também tinha área de shopping, praticamente um Google brasileiro, um Google Tupiniquim, que também contava com um serviço de e-mail. Mas afinal de contas, o que aconteceu com o Cadê? Cadê o Cadê? Ele foi comprado pela Yahoo Brasil e foi incorporado ao seu serviço de busca. Você viveu essa época do Cadê? Comente aqui. Parece que não. Mas o Walkman também é uma criação brasileira. O aparelho foi inventado pelo germano brasileiro Andreas Pavel, sendo esse o primeiro tocador de fita cassete portátil. Era um modelo que tinha 2 saídas para fone de ouvido e podia ser escutado por 2 pessoas ao mesmo tempo. Ele foi criado em São Paulo em 1976 e aqui o Andreas foi rápido porque em 78 ele já foi atrás de uma patente. Ele apresentou o protótipo para a Sony, mas a mesma meio que negou a ideia de iniciar, a produção de um Walkman, mas a gente sabe o que aconteceu alguns anos depois, né? Dona Sony simplesmente pegou a ideia do brasileiro e saiu lucrando por aí, não é? Sendo assim, inicia-se uma batalha judicial do inventor brasileiro versus a Sony. O Andreas saiu vitorioso e fechou um acordo milionário com a empresa. Demorou, mas chegou. A Mondial é uma marca brasileira de eletrodomésticos portáteis que foi criada em 1999 pelo empresário Giovanni Martins Cardoso. E para quem não sabe, a Mondial também vende vários eletrônicos, como speakers, caixas amplificadas, boombox, fone de ouvido, tablets e por aí vai. Alguém aqui se lembra dos DVDs com jogos? Não tô falando daquele DVD de um filme que vinha com um joguinho com extra. Existe um reprodutor de DVD brasileiro que tem também os jogos de Nintendinho, que se chama DVD Game e ele é da empresa Britânia. Na verdade, vinha um CD com 27 jogos. E outro DVD também que tinha essa mesma função e era fabricado aqui no Brasil, era um que era da Philco do Brasil, mas aqui nem todos os jogos eram compatíveis. E eu quero saber se alguém aqui já teve um desses. Também não sei se isso aqui entraria muito bem nesse tópico, mas já foi considerado um item tecnológico, né? Em 1861, Francisco João de Azevedo, que era um padre brasileiro, criou um modelo chamado máquina taquigráfica, e ele mostrou esse modelo em uma feira de inovações em Recife. E a primeira versão de uma máquina de escrever comercial começou a ser produzida em 1873. E na época ele até recebeu uma medalha de ouro de Dom Pedro II por causa de sua invenção. Os anos 90 também ficaram marcados pela febre dos bichinhos virtuais, criaram até uma lei proibindo Tamagotchi nas escolas, e como o Gugu era uma pessoa muito visionária, ele aproveitou a sua linha de brinquedos e lançou um bichinho virtual, que na verdade não é que era dele, ele pegou de uma outra marca já existente, só que ele lançou aqui no Brasil. Alguém se lembra disso? Ah, os únicos com tela colorida! Pup da Estrela, os amiguinhos virtuais do Gugu. A Cineral Eletrônica, ou Cineral, foi uma empresa brasileira de fabricação de eletrodomésticos. E para quem não sabe, ela foi a primeira fabricante de TV a cores no Brasil. E a Cineral é mais antiguinha do que a gente imagina, porque ela é lá da década de 40. Eles começaram distribuindo componentes eletrônicos e também como assistência técnica para rádios. Mas lá na década de 70, eles se tornaram a primeira empresa a vender TVs a cores. Mas não era só de TV que vivia a Cineral. Ela também é conhecida por trazer ao mercado o relógio digital e aquelas TVs com videocassete acoplado. Aliás, vocês se lembram das TVs coloridas da Xuxa? Elas foram lançadas lá em 1997 e elas eram da Cineral. Inclusive, nós tivemos uma TV Cineral e eu tenho muitas lembranças nostálgicas com ela. Em 2006, a Cineral mudou seu nome para IBT Eletrônica e também começou a produção de televisores LCD e plasma. Mas em 2011, a IBT Eletrônica ou Cineral encerrou as suas atividades.
A Avel é uma empresa brasileira fabricante de notebooks de alto desempenho que é focada para quem é gamer ou para quem usa o computador de uma forma mais profissional. A empresa não é tão antiga assim, foi fundada em 2004 e eu tenho muita curiosidade a respeito dessa marca. Eu gostaria de saber se alguém aqui já usou algum notebook da Avel e como é ou como foi o desempenho deles. E também existe a Datem, que é uma marca brasileira que fica na Bahia, só que diferente da Avel, ela produz notebooks mais baratos. E ela conta com 3 opções, tem a iniciante, a avançada e uma chamada Superius. Hoje em dia a gente fala tanto de ChatGPT, inteligência artificial, mas lá nos anos 2000, digamos que nós já tínhamos o nosso ChatGPT e o nome dele era RoboEd. Quem aqui se lembra do RoboEd? O RoboEd foi lançado por um programa ligado à Petrobras em 2004 e ele era um chatterbot brasileiro e utilizava a tecnologia InBot. Quanto a esse personagenzinho aqui, esse robozinho, o seu design e a modelagem foram feitas pelo artista Sérgio Carreiras. E o RoboEd conversava a respeito de vários assuntos. E eram vários assuntos diferentes mesmo, respondendo de forma automática a qualquer palavra ou frase enviada. Alguém aqui já bateu papo com o RoboEd? Como é que foi a conversa? Infelizmente, o RoboEd em 2016 nos deixou, o serviço se encerrou nesse ano, mas está aí a prova de que essas coisas de ChatGPT, inteligência artificial, não é de agora. Vocês lembram do Kinect? Vocês sabiam que quem inventou isso foi um brasileiro? O Alex Kipman é um cientista brasileiro que foi o principal criador dessa tecnologia para a Microsoft. Ele desde criança gostava muito de videogame e um dia ele pensou o seguinte: e se a gente pudesse jogar videogame, mas sem o uso de um joystick? E a partir daí veio a ideia de criar o Kinect, que é um sensor de movimentos desenvolvido para PC e várias versões de Xbox. O Alex se mudou para Nova York em 96, onde se formou em engenharia de softwares pela Rochester Institute of Technology. Que chique, né? Então, em 2002, ele começou a trabalhar na Microsoft e também já trabalhou na área do Xbox, sendo diretor-geral, e em 2010 esteve entre os 100 brasileiros que mais influenciaram o país naquele ano. Mas também existem notícias de que ele perdeu o seu emprego na Microsoft em 2022 por conta de assédio. Não só isso, ele... Sabe aquele tipo de conteúdo mais 18? Então, ele, nos seus momentos no trabalho, ficava lá assim, interagindo com esse tipo de conteúdo. Eu não entendo essas pessoas no local de trabalho, cara, ainda mais na Microsoft, acha que pode fazer esse tipo de coisa, que não vai acontecer nada, né? Perdeu o seu emprego lá. Isso segundo algumas notícias da internet. Agora voltaremos aqui para falar a respeito da Tectoy. A Tectoy já lançou alguns produtos bem obscuros e outros que não agradaram muito os seus consumidores. Também já lançou vários modelos de DVD e tinha até mesmo DVD com karaokê e jogos. Tinha até DVD portátil. Tinha um que vinha até mesmo com tapete de dança. É um DVD karaokê com tapete de dança e várias músicas pra família toda se divertir. E a gente pensando que não, a Tectoy só lançou Master System, Sega Genesis, pense bem, também já lançou uma série de tablets. Então tinham tablets infantis, como o do Mickey e da Galinha Pintadinha, mas também tinham outros modelos. E até hoje tem um modelo lá no site deles que está à venda, que é o tablet Neo Pense Bem. Já tinha antes, esse tablet Pense Bem, só que agora com uma versão assim mais modernizada. E não é só de joguinho e brinquedo que vive a Tectoy, porque existem vários produtos nos nichos de casa inteligente, automação e até PC game portátil. E a Tectoy também já lançou um celular, que era o Tectoy On. Ele era um smartphone Android, que muitos consideram como mediano, porque ele contém 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória.
E agora vamos falar de algumas decepções dos consumidores com a Tectoy. O primeiro caso está relacionado ainda quando a Tectoy lançava, aqueles compilados de jogos antigos, e muitos falavam que a contagem de jogos não estava certa. Quando você comprava o console, vinha lá 132 jogos, mas quando você ia ver, não tinham exatamente 132 jogos. Isso porque eles contavam também, entre esses 132, os 20 joguinhos do 21. É só um cartucho, mas nessa contagem aqui é como se fossem 20 cartuchos diferentes. Muitos também falavam do console do Sega Genesis, da Tectoy, que vinha com jogos da memória, que não tinha uma performance muito boa. E também teve o clássico caso do Zibo. O Zibo foi criado pelas empresas Tectoy e Qualcomm e era uma parceria de 7 países diferentes, como Brasil, Estados Unidos, Argentina, China, Israel, Japão e França. Ele começou a ser vendido em 2009 no Brasil com um preço de R$ 499 e digamos que quando você lia a respeito do Zibo, parecia ser algo promissor. Você tem um console de videogame que você pode baixar jogos, algo que acontece atualmente, mas naquela época, em 2009, isso era considerado uma novidade. Ele contava com versões da FIFA, do Resident Evil e os jogos eram baixados. Porém, aí começa a chateação, porque os jogos eram baixados via rede 3G, não era nem Wi-Fi. Não só isso, a qualidade dos jogos não era das melhores. E o Zibo não tinha uma biblioteca muito grande de jogos também. Vinha com um controle boomerang, com sensor de movimentos, tudo isso também para aproveitar um pouco a hype do Nintendo Wii na época. Criaram até mesmo uma série de jogos para você poder usar esses equipamentos, que era bem semelhante ao Wii Sports, E não deu certo. Não deu certo porque na época as pessoas preferiam comprar um PlayStation 2 que já vinha destravado, que você teria uma jogabilidade melhor. E recentemente tivemos o caso do Zinix. A Tectoy anunciou o Zinix para o Brasil no dia 22 de junho de 2024. E também ele é vendido como uma alternativa brasileira ao Steam Deck. E ele foi anunciado por R$ 3.299, mas no site ele está com um valor promocional sendo vendido a R$ 2.699. Ele vem com um processador AMD, que é o 3050E, 8 GB de memória RAM e um SSD de 256 GB. Mas muita gente começou a falar que não era bem assim, que ele não é um concorrente do Steam Deck, porque ele é um modelo inferior aos concorrentes. Isso quando a gente começa a analisar o desempenho. Ele vem com Windows 11 e é compatível com plataformas como Steam, Epic Games e pode ser também utilizado como um mini computador. Porém, existe a versão Pro do Zinix, que aí já vem com uma configuração assim mais avantajada. Ele vem com um processador AMD, que é esse aqui com esse nomezão aqui grandão. Deixa aqui embaixo, se é um processador bom mesmo. Vem com 16 GB de memória RAM e um SSD de 512 GB. Possui Bluetooth 5.2, USB 4.0 e eu acho que assim, se a gente pegar o preço do Steam Deck e comparar com o preço do Zinix, o Zinix sai mais barato, mas também tem uma configuração mais fraca. No entanto, a gente não pode esquecer que ainda teremos a versão Pro. Eu não sei se já foi lançado no Brasil, quanto que tá custando, mas para quem curte uns joguinhos mais retrô, tipo eu, se você comprar o Zinix normal, sem ser o Pro, tá de boas, Também há várias pessoas que alegam que o Zinix é um white label. Seria um produto com etiqueta branca, que é um produto que é produzido por uma empresa, e aí outras empresas pegam esse produto e só renomeiam ele, mas todos eles vêm de uma mesma empresa. Então muita gente fala que esse é o caso do Zinix. Então fica aqui à vontade para dar sua opinião a respeito do Zinix, se foi uma boa ideia, se não foi uma boa ideia. Eu sei que teve gente que gostou e teve gente que não gostou. O Zezinho é considerado o primeiro computador brasileiro totalmente projetado e construído no país. E olha o nome que deram para ele, coitado, Zezinho. Ele foi um trabalho de fim de curso de engenharia eletrônica no ITA, que recebeu um auxílio financeiro de $350. Lembrando que isso foi na década de 60, feito por 4 alunos, auxiliados pelo chefe da divisão de eletrônica do ITA e também pelo professor deles.
Como eles não tinham tantos recursos disponíveis, eles não conseguiram construir um computador com uma grande capacidade de memória. E olha que doido, o painel tinha 2 metros de largura por 1,5 metro de altura. E ele era um computador para uso em laboratório, né? Imagina você pegar esse trambolho e tentar colocar no seu quarto. Aí você vai ter que decidir, ou o armário de roupas, ou o Zezinho. E por mais que ele tenha ganhado bastante notoriedade, sendo o primeiro computador não comercial no Brasil, os alunos das turmas seguintes utilizaram os seus circuitos para novas experiências, ou seja, desmontaram o pobre do Zezinho. Tivemos um outro caso também bem notório no Brasil, que foi o caso do Patinho Feio. Eu quero saber de onde o pessoal tira esses nomes para computador, né? O Patinho Feio foi considerado o primeiro computador nacional produzido em 1972. Assim, documentado e com estrutura de computação clássica, ok? Mas também era um trambolho. Ele tinha 1 metro de comprimento e 1 metro de altura e 80 centímetros de largura. Pesava mais de 100 quilos. E eu acho que só ficava lá mesmo, né? A memória podia armazenar 4.096 palavras de 8 bits e teve a sua importância da história da informática no Brasil. Também tivemos o Cobra 530, que foi o primeiro computador comercial projetado e construído no Brasil. Mais um caso também que na época foi importante foi o caso do D8000, que foi um computador doméstico brasileiro, sendo esse o primeiro clone do TRS-80 modelo 1. E ele era vendido no mapping da Praça Ramos, no centro de São Paulo. Agora eu quero falar de um outro ícone tecnológico, não é exatamente brasileiro, mas o visionário do Gugu pensou e chegou à seguinte conclusão: eu acho que um super escuta do Gugu fará sucesso no Brasil. Segundo esse brinquedo, você poderia escutar tudo o que os outros falavam ao seu redor. Será mesmo? Ele vinha com um fonezinho de ouvido, ele era esse aparelhinho aqui, aí você chegava perto das pessoas, você poderia escutar com maior precisão o que elas estavam conversando. Dizem que até conversas de telefone você conseguia escutar com escute bem. Segundo relatos, esse brinquedo não funcionava como esperado. Muita gente comprou achando que ia poder ouvir 1001 conversas do bairro inteiro, mas na verdade não é que funcionava dessa forma. E é muito difícil você encontrar materiais a respeito dele na internet. Existem alguns vídeos, mas até mesmo nesses vídeos existem falhas ao tentar usar esse brinquedo, ao testar o escute bem. Mas se você tem alguma experiência com ele, pode comentar aqui também. A Itautec foi uma empresa brasileira fabricante de equipamentos de TI, automação comercial e automação bancária. E eu já usei um notebook da Itautec, hein? Super lançamento! Itautec Note W7535. Ele vem prontinho para você usar. Ainda pode ganhar um carro super equipado na promoção Natal Turbinado Itautec. A Itautec agora é da divisão do grupo Itaúsa e começou como uma empresa de tecnologia que vinha do departamento do Banco Itaú. Ela atuava mais nos mercados corporativos, mas também já atuou no mercado doméstico, com microcomputadores, notebooks e também servidores e supercomputadores. A Motorrádio foi uma empresa brasileira fabricante de equipamentos de som e televisores, e ela era bem focada nesses autorrádios, nesses rádiozinhos aqui. Inclusive na década de 60, olha só que doido, o prêmio para melhor jogador de cada partida do Campeonato Brasileiro era um aparelho Motorrádio, que era esse aqui, o APC-37. A Motorrádio foi ideia de um imigrante japonês, o Hiroshi Urushima, que chegou na década de 30 aqui no Brasil e começou a trabalhar em uma oficina de reparo de rádios em São Paulo. Foi daí que ele teve a ideia de fazer algo maior. Sendo assim, ele fundou a empresa Motorrádio em 1948. Aliás, em 1990, a Motorrádio lançou o primeiro autorrádio com leitor de CD de fabricação nacional. Mas, infelizmente, com todos aqueles problemas que o povo brasileiro sofreu na época do Collor, a empresa, infelizmente, foi à falência. Tiveram que demitir vários funcionários, houve atraso em pagamentos. Sendo assim, ela faliu em 1993.
A Eva Byte foi uma apresentadora virtual criada para o Fantástico. Parece um surto coletivo, mas ela realmente existiu. E era interpretada pela radialista e professora de comunicação Ellen Brito. Ela teve sua primeira aparição no dia 18 de abril de 2004 com o pseudônimo de Nika Shelley. Esse era o nome dela. O nome Eva Byte foi escolhido por meio de uma votação. Você podia fazer ela por meio da internet ou até mesmo por correio. Ela saiu do programa em 2009 e eu acho que é porque as pessoas não curtiram muito essa ideia. Eu acho, minha opinião, que isso aqui vai muito pro Vale da Estranheza nessa época, porque a gente não tinha tantos recursos tecnológicos, então, pelo menos pra mim, ficava um 3D meio estranho, meio Vale da Estranheza. Frio deserto americano, daqui a 5 milhões de anos, o perigo virá do alto. Uma fera sedenta de sangue. TV Informática foi o primeiro programa de televisão sobre informática do Brasil, e ele foi uma ideia do Levi Fidelix. Primeiramente, ele era exibido lá na Band, só que depois a sua exibição passou para o SBT. Era apresentado pelo mesmo e contava com curiosidades dos primeiros computadores pessoais produzidos pela IBM e Microsoft. Ele teve estreia lá na Band em 1983, e na época o Levi, formado em comunicação social, trabalhava em uma revista de informática chamada Interface, e como ele gostava bastante desse assunto, ele dizia que era um assunto dinâmico e do futuro, ele achou que tinha que ir pra TV também, né? Não era só em aerotrens que pensava Levi Fidelix. Foi aí que ele se mudou para São Paulo para conseguir publicidade e criar o seu programa de informática. Inicialmente a Band aceitou a proposta, mesmo que o programa não tivesse um apresentador, então ele mesmo que apresentava o programa. Vamos à piada da semana com o nosso mascote, o informático. Informático quer dizer que você acabou descobrindo fraude no NPS, não é mesmo? Exatamente, isso tem muito mais fraude ainda. Na Band, ele era exibido de domingo às 11h30 da noite, só que lá no dia 21 de julho de 85, ele foi para o SBT, mas não tinha lá bons índices de audiência. Bem que tentaram fazer algo interessante, mas não foi pra frente. Existem 2 celulares brasileiros que eu já comentei a respeito em um vídeo recente aqui no canal que praticamente são mídias perdidas. E aqui eu estou falando do Blob, que é esse celularzinho aqui, e da Cellplay, celular infantil, criado em 2006. Ele contava com esses designs aqui, desses animais que fazem parte da fauna brasileira, e um de seus recursos que também está perdido são os seus jogos, que estavam disponíveis em seu site oficial, porém, com a falência do Cellplay, o status de todas essas mídias é perdido. E se vocês ficaram curiosos a respeito desse tema, eu aconselho muito vocês a assistir esse vídeo aqui, que vai estar na descrição também, onde eu explico com mais detalhes a respeito desses 2 casos. Muitos pensam que a Semp não é uma empresa brasileira, mas calma, eu vou explicar aqui para vocês. Na verdade, ela começou como Semp, que é uma empresa brasileira de eletrônicos, fundada em 42 por Alfonso Brandão Henel, isso em São Paulo. E a princípio, eles fabricavam rádios. Tanto é que eles ficaram famosos com o lançamento do rádio PT-76, também conhecido como Capelinha. Mas outro marco histórico foi que a Semp lançou em 1951 a primeira televisão fabricada no Brasil. Ela ainda é uma das maiores fabricantes de eletroeletrônicos no país, e agora chegamos na parte do Toshiba, porque eu acho que geral aqui mais se lembra da Semp como Semp Toshiba. Em 1977, a Semp fez um acordo com a Toshiba, que contribuía com a expertise de tecnologia brasileira para televisores. Esse acordo foi até 2016, e depois a Semp anunciou uma nova parceria com a TCL, que é uma empresa chinesa, e agora ela é chamada de Semp TCL.
Agora vamos falar de redes sociais. Mas o que o Brasil tem a ver com redes sociais tão famosas pelo mundo, como Facebook, Instagram? Vamos começar falando do Instagram. O paulista Mike Krieger é o co-fundador dessa rede social. Sabiam disso? O Instagram foi criado em 2010 e depois foi vendido para o Facebook lá por volta de 2012. E também tem o Brasil na produção do Facebook. Talvez para quem assistiu o filme, essa informação talvez já seja velha, mas vale a pena comentar aqui. O brasileiro Eduardo Saverin contribuiu na criação do Facebook, sendo um dos 5 fundadores dela, junto com o Mark Zuckerberg, que de início criaram o The Facebook. Esse era o nome antes. Ele estudou na Harvard e lá ele conheceu o Marquinho, e assim os dois trabalharam juntos para criar o Facebook, sendo o Eduardo o diretor financeiro e gerente de negócios da empresa. Ao todo ele colocou $1 milhão nesse projeto e ganhou 30% do capital da empresa. Já o Marquinho ficou responsável por programar a plataforma. Teve treta porque tivemos uma ação judicial movida pelo Facebook contra o Eduardo. No final, a empresa reconheceu ele como o cofundador do Facebook e ele assinou um acordo de não divulgação após o fim das negociações. O que dizem a respeito dessa treta é que o Eduardo teria sido enganado e forçado a abrir parte de suas ações do site, tendo seu nome retirado da lista de fundadores. Apesar disso, ele diz que não tem ressentimento nenhum, mágoa nenhuma com o Marquinhos Zuckerberg e vida que segue. Vocês sabiam que existe um processo da Gradiente versus a Apple? É verdade isso, tá, gente? Não é brincadeira, não. O caso Gradiente versus Apple é um imbróglio judicial no Brasil sobre os direitos do uso da palavra iPhone em produtos comercializados no país. Isso porque, 7 anos antes de lançarem o iPhone, que foi lançado em 2007, a Gradiente, ela abriu um pedido de registro no INPE para o nome G Gradiente iPhone. Mas aí nós chegamos em 2007, já sabemos o que aconteceu e a Gradiente ficou pistola, até porque aquele nome ela tinha registrado para ela usar. Mas também a Gradiente demorou um pouco para tomar uma atitude, porque só em 2013 que ela pediu à Justiça Brasileira a nulidade parcial do registro da Gradiente, alegando que o uso da palavra iPhone poderia confundir os consumidores brasileiros. Já a Apple fala que usa esse termo iPhone desde 1998, mesmo ainda não tendo lançado o iPhone em si. E a Apple também aproveitou e falou que a Gradiente já registrou vários termos que podemos considerar genéricos, como DVD ou 3G, mas a Gradiente ainda assim alega que esse nome é uma ideia dela, tem o registro no INPE, e as duas comercializam no Brasil smartphones que utilizam essa palavra, iPhone. A Gradiente até pediu a ajuda do STF, sim, o caso chegou no STF, que começou a julgar o mérito do caso em junho de 2023. Parece que agora o Dias Toffoli está julgando esse caso e eu não encontrei mais tantas informações a respeito disso e eu quero saber de vocês, né? No que vocês acham que vai dar esse processo? E bom, gente, esse iceberg vai se encerrando por aqui. E antes que alguém comente, faltou isso, faltou aquilo, você poderia falar disso. Como eu já expliquei no começo do vídeo, não dá pra falar sobre 100% tudo e fazer tudo isso em uma semana praticamente, pra dar tempo de upar no canal. Então, geralmente, quando são temas assim que tem muita coisa, se eu vejo que é do interesse de vocês, aí eu começo a criar um segundo iceberg do mesmo tema. Tanto é que já tem um iceberg aqui que nós temos, que eu estou criando agora o segundo iceberg, então estou juntando mais informações e vai ficar bacana, eu acho que vocês vão gostar também. Então, se for do interesse de vocês, sim, eu posso fazer um segundo iceberg da tecnologia brasileira, dos ícones high-tech brasileiros, porque de fato tem muita coisa que não deu para comentar aqui, mas que eu quero comentar depois com vocês. E geralmente vocês, meus inscritos queridos, muitas vezes me ajudam a me lembrar de outros tópicos, né, que eu posso também abordar nos vídeos. Então, caso você se lembre de alguma coisa, é só comentar aqui embaixo, lembrando que tem que ter Brasil no meio, né? Eu gostei muito de produzir esse iceberg aqui e eu espero que vocês tenham gostado também de assisti-lo e nós nos vemos na próxima. Um forte abraço e tchau, tchau!